Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao programa Terapia com Plantas. Aqui eu dou dicas de como você vai vencer a ansiedade, o estresse, a insônia, cultivando árvores frutíferas, hortas e ervas medicinais em vasos. Eu me chamo Emerson Bola e sou um especialista de plantas. Eu sou um planterapeuta. E na aula de hoje eu vou te mostrar como você vai adubar as frutíferas para dar frutos 5 vezes mais rápido do que qualquer uma outra. Isso mesmo. É uma coisa bem legal que muita gente me pergunta. E é isso que você vai aprender aqui no programa de hoje, como adubar essas frutíferas de forma eficiente. Beleza? Então vamos começar a aula. Antes de mais nada, é importante explicar para vocês o que é adubo. O que são adubo? O que são adubos, né? As pessoas perguntam muito sobre isso. E elas confundem até o que é adubo, o que não é. Eu vejo muita gente confundindo adubo com lixo, por exemplo. E hoje eu vou explicar para vocês que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos lá. O que é adubo? Adubo nada mais é do que uma substância que serve como uma alimentação para as plantas. É como se fosse uma alimentação para as plantas mesmo, né? É uma substância recheada de macro e micronutrientes que vão fazer bem para a planta, que vai fazer a planta crescer, vai fazer a planta desenvolver, vai fazer ela dar frutos, né, se for esse o seu propósito, vai fazer também ela dar flores, se também for esse o seu propósito. Tudo isso é na base da adubação. Tudo vai depender do tipo de adubo e de como ela vai receber esse adubo. Então, basicamente, é como se fosse a alimentação da planta. É como se, sei lá, vamos supor que você tem aí um filho, né, ou uma filha, e você dá alimentação para esse filho, para o seu filho, todos os dias, né? Porque a gente trata as plantas como um filho. A planta tem que ser tratada como um filho. A partir do momento que você olha para a planta e tem o olhar clínico de colocar ela como filho, você vai começar a tratar ela de forma diferente. Porque primeiro que a gente não vai deixar o nosso filho passar fome, não é? Ninguém deixa o filho passar fome porque quer, né? Às vezes tem pessoa que não tem condição e tal, mas a gente não quer, a gente sempre quer dar o melhor para o nosso filho. Então, quando a gente trata a planta como um filho, fica mais fácil a gente poder cuidar dela. Então, da mesma forma que você dá alimentação para o seu filho, né, essa alimentação, se a gente for pensar em plantas, são os adubos, tá? Os adubos, então, nada mais são do que algum componente que tem muito macro e micronutriente que vai fazer bem para a planta. Mas só lembrando que o adubo, ele faz bem para a planta ou ele pode matar a planta. É como se fosse o remédio, né? Remédio dado na dose certa vai fazer com que a planta fique bonita, saudável e tal, né? E o remédio dado na dose certa não vai matar a pessoa. Agora, na dose errada, pode até matar. E quais são os tipos de adubo? Bom, existem vários tipos de adubos, né? Mas eu poderia colocar aí classificando como adubos químicos e adubos orgânicos. Os adubos químicos são aquele que o próprio homem faz, como por exemplo o próprio NPK, né, que é nitrogênio, fósforo e potássio. É um adubo muito comum que se acha em qualquer lugar aí, é um dos adubos mais vendidos no Brasil e mais usados na agricultura brasileira. O NPK, o próprio homem pega o nitrogênio, o fósforo e o potássio de outra substância e junta e faz o NPK. E tem o NPK 10-10-10, o NPK 4-14-8 e tal. Mas o NPK, por exemplo, é um adubo químico, né? Então foi feito pelo próprio homem. E outros adubos também, como o adubo foliar Casa Verde. É um adubo químico também, que o homem fez ele ali e tal. Então pegou o nitrogênio, porque o Casa Verde, que é o adubo foliar, ele é baseado em nitrogênio, que é o adubo que faz a planta ficar bonitinha. Por isso que ele é ideal para a samambaia. Ele não é indicado para plantas que têm flores, né? Ele foi feito a partir do nitrogênio que foi retirado de algum lugar. Beleza? Então esses são os adubos químicos. E os adubos orgânicos, basicamente, são os adubos que a própria natureza faz. É adubo que já vem pronto aí, quer dizer assim, já está pronto, feito pela própria natureza. Eu posso colocar, por exemplo, como um esterco de gado. É um adubo orgânico natural. O próprio humus de minhoca. Ah, Bola, mas você fez o humus de minhoca? Sim, mas o humus de minhoca nada mais é do que o cocô da minhoca, né? Então não tem nada químico ali. A minhoca veio, comeu lá o que tem que comer
e fez o adubo. Então também é um adubo orgânico. Entre outros, né, a torta de mamona e tal também é um adubo orgânico. E esses são os adubos orgânicos. Então a gente tem os adubos químicos, né? E tem os adubos orgânicos. E o que não é adubo? Eu vejo muita gente, eu recebi um relato, por exemplo, de uma aluna do curso que eu tenho, que ela me falou o seguinte: ela falou que estava colocando lá os adubos no vaso, mas as plantas estavam morrendo. E eu perguntei para ela assim, ué, mas como é que está colocando os adubos então você está colocando muito adubo. Na verdade, ela pegava os restos de alimentos que tinha lá, né, restos de alimentos que ela tinha, e enterrava no vaso. Restos, por exemplo, de casca de banana e tal. O que acontecia era que esses alimentos, eles sofriam um processo, quando estava colocado no vaso lá e plantado, eles sofriam um processo de podridão, que é normal entre esses restos de alimentos, e contaminava lá o vaso, né, com essas substâncias químicas e matavam as plantas. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que tem muita gente que está escutando aqui agora que faz isso também. Porque aprendeu de alguém no passado que restos de alimentos eram adubo. Mas eu vou ser sincero para você aqui agora. Restos de alimento não são adubos. São restos de alimentos, né? Pode ser que vire adubo um dia, mas não são naquele momento. E para ele virar, sei lá, vamos supor que o resto de alimento vire um adubo, para ele virar um adubo, ele vai passar por um processo químico ali, e isso pode ser prejudicial para a sua planta. Por isso, não pegue mais restos de alimentos e coloque nos vasos. Eu já vi, tem muita gente que faz isso, porque aprendeu. Aí tem gente que vai falar aqui agora nesse vídeo que faz isso há muitos anos e nunca deu nada. É verdade, pode ser que realmente faz isso há muitos anos, pode ser que não deu nada. Mas pode ser que um dia dê. Então, restos de lixo não são adubos. Eles podem virar adubo. Podem passar por um processo, por exemplo, de compostagem, né? Que é um processo que eu faço aqui e recomendo muito para vocês fazerem também na casa de vocês. O processo de compostagem é você pegar os restos de alimentos, todos os restos de alimentos que tem aí, que sobra na sua casa, e transformar eles em adubo, tá? Tem todo um processo que você faz lá, a todas as etapas, e ele se transforma em um dos melhores adubos orgânicos que existe na face da terra. Mas você pegar o lixo em si e colocar, enterrar no vaso, como muita gente faz, isso não é um adubo. Nada mais é do que lixo enterrado. Pode ser que vire um adubo, né? Pode ser que vai virar um adubo ali, mas antes dele virar esse adubo, vai passar por esse processo químico, e esse processo químico pode matar a sua planta. Eu sei, tem muita gente que está aqui que está falando que faz isso há muitos anos, nunca deu nada, sim, mas pode ser que dê um dia. Eu prefiro não correr esse risco. Beleza? Então, isso é adubo. Isso é a diferença entre adubo e lixo. Muita gente faz também pegar lá a casca de ovo, né? E triturar assim a casca de ovo em cima do vaso. Fica aquela coisa mais feia do mundo lá, o vaso cheio de lixo, cheio de casca de ovo e tal. Poxa, isso aí não vai ser adubo nunca, né? É melhor você pegar essa casca de lixo e triturar ela, né, no vaso, no liquidificador, aí fica mais fácil. Aí acelera em anos vezes aí o processo de decompostagem. Aí sim pode ser que vire um adubo mais rápido, e é a forma que eu indico, inclusive para usar a casca de ovo. Ou então as cascas lá de alimentos e tal, geralmente as pessoas descascam e colocam no lixo, não faça isso. É melhor fazer um processo de compostagem que é simples e muito mais eficiente, muito mais seguro. Beleza, bola? Então vamos lá. E os adubos, quais são os macros e os micronutrientes que tem nos adubos, né? Tem os macronutrientes e tem os micros. Os micronutrientes, eu acho que não importa pra gente agora. O mais importante agora que eu vou falar agora é sobre os macronutrientes. São os 3 macronutrientes mais importantes para a planta. Tem mais macronutrientes, mas esses 3 são os que ela mais utiliza aí ao longo da sua vida. E se você se ligar somente nos 3, você vai saber fazer uma adubação excelente. Vai saber adubar a sua planta de forma eficiente, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. A grande maioria dos adubos que você vê aí, que você compra, os adubos foliares, os adubos que é água, os adubos de enterrar, qualquer adubo que você compra,
E eles são baseados, a grande maioria são baseados nesses 3 macronutrientes: nitrogênio, fósforo e potássio. E vou explicar rapidamente o que é cada um para você poder aprender como adubar sua planta. O nitrogênio é o macronutriente responsável pelo crescimento da planta. Ele é responsável também por deixar a planta bem verdinha. Ele é responsável por fortalecer a planta. De longe, o nitrogênio é um dos 3 mais importantes que tem, é o nitrogênio. Porque ele fortalece, ele deixa a planta verde, bonita, ele faz a planta crescer mais, ela faz a planta desenvolver mais, é o nitrogênio. Como, por exemplo, quando você vê adubos que são feitos para samambaias, por exemplo, são ricos em nitrogênio, porque samambaia não tem flor, ela não tem fruto, então são ricos em nitrogênio. Ou feito adubos para zamioculca, que são plantas também que não têm flores, também são ricos em nitrogênio. E o fósforo e o potássio são macronutrientes mais ligados à frutificação, às flores e os frutos. Então, eles são mais indicados para a frutífera, porque a frutífera ela precisa lá ter esse nitrogênio, esse fósforo, esse potássio para poder criar os frutos. Aí vai para uma pergunta que muita gente, todos os dias eu recebo essa pergunta. Eu recebo em média 40 perguntas por dia e tento responder elas todas, às vezes não dá, mas uma que se repete muito é que a minha frutífera não está dando frutos. A minha frutífera dá flores, mas não dá frutos. Isso acontece porque você não está fazendo uma adubação rica em fósforo e potássio. Aí, quando eu pergunto para a pessoa qual foi o último adubo que você deu para sua planta, aí a pessoa fala que jogou um resto de alimento lá, ou então fala que já tem muito tempo que não aduba. Então é por isso. Por que essas frutíferas não dão frutos? Porque não está sendo feita uma adubação rica em fósforo e potássio. Bola, mas é só isso? É só isso. Tudo bem, não é tão fácil adubar. Não é tão fácil fazer uma adubação rica em fósforo e potássio. Mas é por causa disso. A grande maioria de que as frutíferas não dão frutos, tanto no solo quanto no vaso, é a falta de fósforo e potássio. Esses 2 macronutrientes são os mais importantes. Eles ajudam a criar ali o fruto e a flor. Por exemplo, da mesma forma, vamos supor que você vai fazer uma construção. Vamos supor que você vai lá construir uma casa. Você comprou um terreno e você quer construir uma casa nesse terreno. E aí você vai lá e contrata lá um pedreiro. E aí o pedreiro fala, o pedreiro faz a relação lá do material, do jeito do material para fazer a casa, do jeito que você quer a casa, ele faz toda a relação e te entrega. E fala, para mim fazer essa casa da forma que você quer, você tem que comprar esse material. E aí você vai lá e compra o material e a madeireira entrega esse material lá no terreno e o pedreiro começa a fazer a base, né? Começa pela base lá da casa. Aí ele faz a base, que é de concreto e areia e tal, tudo certinho. E aí chegou a hora de ele levantar as paredes com os tijolos. E aí não tem tijolo. A madeireira não entregou os tijolos. E aí o que o pedreiro faz? Nada. Ele avisa para você, não tem tijolo. Enquanto o tijolo não chegar, não tem como eu fazer a casa. O tijolo é a matéria-prima para fazer a casa. Se não tiver, não tem como fazer. Já fiz a base e tal, tá tudo certinho, mas eu preciso de tijolo. Então, se o tijolo não chegar, não vai ter casa. Da mesma forma é o fósforo e o potássio na construção do fruto, da flor e do fruto. Se não tiver o fósforo e potássio, a planta não vai construir. Ou ela até tenta fazer lá, né? Tenta fazer a construção do fruto e da flor, que é o que às vezes acontece. Às vezes ela consegue só fazer a flor, mas não tem força e não tem matéria-prima para fazer o fruto. Por isso a importância de você adubar de forma eficiente a sua planta e você adubar ela com fósforo e potássio. Lógico, tem que um pouquinho de nitrogênio também, mas com mais frequência fósforo e potássio. Eu vou te mostrar mais à frente como é que você vai fazer essa adubação. Beleza? Pode ficar despreocupado. E por que o adubo ele é tão importante para a planta? Por que a adubação
é muito importante para a planta e é um dos erros que vocês mais cometem. Se eu perguntar para você que está assistindo aqui agora, qual foi a última vez que você fez uma adubação eficiente na sua planta? Estou falando adubação eficiente, eu não estou falando jogar restos de alimentos, né? Eu tenho certeza que a grande maioria aqui não vai nem se lembrar. As pessoas geralmente pegam lá, vai lá na floricultura, compram a planta, lá tá bem bonitona, lá na floricultura, você nas casas que vendem planta, né, no viveiro, leva para casa e a planta começa a ficar feia e tal, e as pessoas querem que ela do nada ela dê um fruto. Que do nada que a sua cebolinha fique bem verdinha, sem ter dado adubo nenhum. Ela acha que é obrigação da planta se virar e ficar bonita. Se você não fizer uma adubação, a sua planta não vai ficar bonita. O seu coentro não vai ficar verdinho. A sua cebolinha não vai crescer. O seu pé de jiló não vai dar jiló. Você tem que adubar a sua planta sempre. Isso é um trabalho constante. Não é adubar aqui hoje, daqui a, sei lá, 5 meses adubar de novo, não. É um trabalho quinzenal, ou às vezes, dependendo do plano que você faz, semanal. Você tem que, se você quer plantas bonitas, se você quer uma horta bem bonita, bem saudável, você tem que adubar suas plantas. E o que acontece se você não adubar? Elas não vão crescer, elas não vão ficar bonitas, em alguns casos vão morrer, elas vão ficar mais suscetíveis à praga e menos resistentes a pragas também. E, consequentemente, no final ela vai morrer. É o mesmo que acontece se você não der comida para o seu filho, ele vai morrer de fome. E se ele comer pouquinho, ele vai ficar magrinho, feinho, doente. Da mesma forma são as plantas em relação aos adubos. A gente tem que criar, vocês têm que criar uma consciência que isso é constante. Tem que ser constante para funcionar. Tá certo? E quais são os maiores benefícios de se adubar uma planta? É uma planta mais bonita, é uma planta mais verde. Sabe aquela planta que você... Por que vocês acham que lá na floricultura todas as plantas são bonitas? Quando chega em casa ela começa a ficar feia. Porque lá na floricultura alguém adubava elas. Fazia um ciclo de adubagem nela. Toda semana ou todo mês. E quando geralmente as pessoas levam para casa, não fazem isso. Querem que do nada a planta fique bonita. Então, é muito importante que você faça essa adubação para que ela fique bonita, para que ela cresça bem, né? Para que ela desenvolva. Isso são os maiores benefícios de uma adubação em uma planta. Ela ficar forte, bonita e saudável. Quais os maiores benefícios de uma adubação numa horta? Ela crescer, dar muito fruto. No caso, por exemplo, o pé de, sei lá, jiló dá muito jiló. A couve ficar com as folhas grandes. Né? Quando você vê aquela horta bonita, por quê? Porque ela está sendo bem adubada. Tá certo? Quando você vê aquele pé de açafrão bem vistoso, aquele açafrão bem amarelinho. Por quê? Porque está sendo bem adubado. Aquela folha santa, né? Aquela erva folha santa, quando ela fica com a folha grande, está sendo bem adubado. O capim santo, que é o capim cidreiro, o capim santo, não sei como é que vocês chamam aí. Quando ele está muito verde, muito longo, ele está sendo bem adubado. Então esses são os benefícios de se adubar uma planta. É ter plantas bonitas e saudáveis, né? E o que acontece, que eu já falei para vocês, se a gente não adubar essas plantas, né, possivelmente elas vão morrer ou vão ficar feias, vão regredir e vão morrer. Beleza, bola? E quando eu devo começar a adubar uma planta? Qual o período, momento que eu falo, ó, a partir de agora eu tenho que adubar essa planta? Desde quando ela nasce. A planta, sei lá, vamos colocar um pé de manga. Eu fui lá, fiz um pé de manga por estaquia, ele começou a crescer, está pequenininho ainda. Eu já posso adubar ele com nitrogênio, por exemplo, que é o adubo que eu falei para vocês que faz a planta crescer mais rápido, ficar mais bonita e mais verdinha. Eu posso dar uma adubação rica em nitrogênio. Nessa adubação vai ter um pouquinho de fósforo e potássio, mas principalmente em nitrogênio. Qual seria, por exemplo? Eu posso usar o NPK 10,5,5. Eu posso usar o próprio adubo de gado ou o adubo de galinha, que são ricos em nitrogênio. Isso vai fazer com que ele cresça. Adianta muito eu dar uma adubação rica em fósforo e potássio como o pé está pequeno? Não, não adianta, porque não vai dar fruto agora. Vai demorar para dar frutos. Ainda está pequenininho.
mas eu tenho que colocar assim um pouquinho de fósforo e potássio. Então, desde que ela está pequena, começa a crescer em todas as fases da planta, ela precisa de uma adubação. É como nós seres humanos, né? O bebê precisa de adubação, quando a gente já nasce, a gente precisa comer. Desde pequeno, né? De 12 em 12 horas, sei lá, uma vez por dia, mas a gente tem que comer. Da mesma forma são as plantas, elas sempre vão precisar de adubos, sempre, sempre. Não vai ter nenhum momento que ela não vai precisar de adubos. Ela sempre vai precisar de adubos. Beleza? Agora a gente vai passar. Então tá bom, Bola. Você já me explicou o que é adubo, já me explicou o que não é adubo e qual é o jeito certo de adubar. Bom, o jeito errado de se adubar é do jeito que eu falei para vocês, é colocando lixo no vaso. É o jeito errado de se fazer uma adubação, é botar restos de alimentos. Existe uma forma mais eficiente de fazer uma adubação. E essa forma é fazer uma adubação constante. Bom, eu ensino no curso que eu tenho de planterapia, eu ensino a fazer o ciclo de adubagem. O que é o ciclo de adubagem? É o sistema mais completo de adubação de plantas para casa. É uma continuidade de uma adubação, é um plano. Lá, o sistema de adubagem você desenvolve um plano de adubação. Não tem nada mais eficiente para se adubar uma planta em casa, principalmente uma frutífera ou uma horta, né, em casa, do que o ciclo de adubagem. Mas como nem todo mundo aqui é meu aluno, eu vou ensinar para vocês aqui um passo a passo bem legal aí que você pode fazer, que vai dar muito certo para você também. Não vai ser igual o ciclo de adubagem, mas vai servir muito para você e vai te auxiliar muito aí nas suas adubações, principalmente quem está iniciando, que não sabe muita coisa sobre adubação, tá? Eu já falei para vocês que a adubação é uma das coisas mais importantes que tem para a planta. É a alimentação da planta, né? Como é que você vai fazer para adubar aí as suas frutíferas, as suas hortas e as suas ervas medicinais que você tem aí na sua casa? Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer uma adubação, por exemplo, de 15 em 15 dias. É muito importante que essas adubações, elas não parem. Elas sejam um ciclo ali, vocês vão continuando sempre a fazer isso. Você não pode parar do nada de dar essa adubação para sua planta, porque senão não vai fazer efeito. Uma outra coisa também importante é deixar bem claro para vocês que se eu adubar uma planta hoje, começar a adubar ela hoje, ela vai demorar um tempo a sentir esses efeitos, tá? Sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, dependendo do adubo. Você não vai adubar uma planta hoje e amanhã ela vai sair dando fruto, crescendo como... Não, muito pelo contrário. Tem um tempo que gera isso, né? Eu vou sentir os efeitos de uma adubação bem feita daqui a 3 meses. Então você vai começar esse processo agora, para quando for no futuro, você vai ver os resultados. É quem planta, colhe, né? Aquela bela frase. Eu não vou ver na hora, não vou ver agora, mas se eu plantei, se eu adubei, eu vou ver no futuro esses adubos aí, fazendo efeito nas minhas plantas. Sempre que eu mostro para vocês as minhas plantas aqui, as minhas frutíferas cheias de frutos e tal, não foi de uma hora para outra. Ela já vem constantemente num processo de adubação. Se você fizer esse mesmo processo, vai dar certo para você. As suas frutíferas vão dar fruto do vaso, a sua horta vai ficar bonita, saudável, e as suas ervas medicinais também vão ter qualidade para você fazer seus chás aí, preparar seus chás contra qualquer doença, que as ervas medicinais, elas fazem isso, né? Elas ajudam a gente a curar doenças. Você vai fazer uma adubação aí, no caso das frutíferas, uma adubação constante. Você vai comprar o o Forte Frutas que é melhor. Você vai comprar o Forte Frutas. O que é o Forte Frutas, Bola? É um tipo de fertilizante feito exatamente para frutíferas. Ele é muito bom mesmo para frutífera, tá? Ele é muito bom, ele tem tudo que uma frutífera precisa ali, quase tudo, né? Não existe adubo completo, mas ele supre ali muitas necessidades da planta.
você vai comprar esse Forte Frutas e vai comprar também um adubo de gado aí, um adubo de gado ou adubo de galinha ou humus de minhoca, tá certo? Qualquer um desses três aí. É lógico que o humus de minhoca, ele é muito melhor. Ele é o adubo, o humus de minhoca, gente, é o adubo orgânico mais poderoso da face da terra. Não tem nenhum adubo que é tão poderoso como o humus de minhoca, adubo orgânico. Você vai comprar o Forte Frutas e o adubo e o humus de minhoca. Primeiro você vai tirar aquela camada de cima do vaso, tá, de terra, né? Vai colocar ali, vai pegar mais ou menos ali umas 2 colheres, um vaso de mais ou menos, um vaso médio aí, tá? Você vai pegar 2 colheres do Forte Frutas, jogar em cima assim, lá no cantinho do vaso, longe da raiz, e depois você vai colocar o humus de minhoca por cima, tá? E aí você vai colocar um pouquinho de terra por cima para abafar o humus de minhoca e vai regar a sua planta. Olha só, vou repetir mais uma vez. Primeiro você vai tirar toda a terra por cima, a camada mais ou menos assim, ó, de terra do vaso, tá? Sem chegar na raiz. Depois você vai pegar o Forte Frutas, vai pegar mais ou menos 2 colheres por vaso e vai espalhar essas colheres no cantinho do vaso ali, ó, vai ficar um pouquinho longe da raiz. Vai pegar o humus de minhoca, jogar por cima, vai jogar mais um pouquinho de terra por cima e vai regar. O que vai acontecer? Toda vez que você regar a sua planta, ela vai estar plantada no vaso, a água vai passar pelo humus de minhoca, a água vai passar pelo Forte Frutas e vai direto para a raiz, cheia de macro e micronutrientes. Basicamente é isso, tá? Depois que você fizer isso, a cada pelo menos uma vez por mês, ou a cada 15 dias, você vai dar esse humus de minhoca da forma líquida. Você vai pegar 2 colheres de humus de minhoca, misturar em 2 litros de água, vai misturar, vai colocar na garrafa PET e vai regar a sua planta. Isso a cada um mês é o suficiente. Pronto. Olha só que legal. Não é a adubação mais perfeita que existe, mas é uma adubação que vai funcionar para qualquer frutífera no vaso. Qualquer um. Eu posso fazer isso com melão? Pode. Eu posso fazer isso com goiaba? Pode. Eu posso fazer com manga? Pode. Lógico que depois, mais para frente, você vai ter que alterar isso aí, porque vai parar de fazer efeito, você dá sempre o mesmo adubo, mas por enquanto é o que dá para fazer e que vai fazer muito bem para sua planta. Se você não achar o Forte Frutas, pode ser o NPK 4148. Se você caso não ache aí na sua região o Forte Frutas, Bola, não achei o Forte Frutas e tal, então pode ser o NPK 4148, que faz esse mesmo processo, que vai dar muito bem. Se você fizer uma continuidade desse processo, se fizer uma vez e largar, não vai funcionar, ou vai funcionar muito pouco. Agora, se você fizer uma continuidade, sempre fazendo isso constantemente, vai dar muito resultado aí nas suas frutíferas. E como é que eu vou fazer com as minhas hortas, Bola? Qual é o tipo de adubação legal que eu faço em uma horta? Cara, por incrível que pareça, as hortas, eu gosto muito de adubar com adubo orgânico, né? Às vezes eu nem uso o NPK, às vezes eu uso, às vezes eu não uso. Mas se tem um adubo top que você pode utilizar para sua planta, são os adubos orgânicos. Tipo adubo de gado, né? As fezes do gado. Ou adubo de galinha, ou o próprio humus de minhoca. Tá, no vaso que tiver plantado aí a sua hortaliça, você vai tirar a camada de cima e vai jogar essa camada, uma camada desses adubos. Esses adubos são muito bons, eles são muito bons para hortaliças e são naturais, né? Vão fazer com que sua hortaliça aí seja bem adubada e cresça rápido, fique bonita. Se você tiver condição de comprar um humus de minhoca, porque ele é um pouquinho caro, eu acho que essa é a única desvantagem que tem no humus de minhoca, é o fato dela ser um pouquinho caro. Mas se você tiver condição de comprar ela, se em cada vaso que você tiver a sua horta, você tirar uma camada, mais ou menos uma camada assim, ó, de uns 5 centímetros e colocar por cima esse humus de minhoca, se você fizer isso a cada 3 meses, é o suficiente para a sua horta ficar linda, bonita e saudável. Tá? Então, dessas duas formas. A primeira forma que eu expliquei com as frutíferas e hortas, com as frutíferas, né, que é com Forte Frutas e com adubo de gado, né, ou de galinha ou humus de minhoca, e com as suas hortas somente o humus de minhoca é o suficiente. Bola, não tem humus de minhoca, ele é muito caro. Faz com adubo de galinha.
Ele é baratinho o adubo de galinha. Bola, eu não tenho um adubo de galinha aqui. Faz com adubo de gado, então. Cocô de gado, gente. Qualquer lugar você acha cocô de gado. É muito importante que esses adubos estejam curtidos. Você não pode pegar o adubo lá, direto lá da vaca e colocar na planta, tá? Porque ele está com substâncias ali que são nocivas à planta e vai matar. Ele tem que ser curtido primeiro. Se você for comprar, só pedir lá, eu quero o adubo já curtido, só isso. O humo de minhoca não tem nada a ver não, mas o adubo de gado, adubo de galinha, adubo de carneiro, esse aí tem que estar curtido. Geralmente eles já vendem curtido, mas você já pergunta logo se vai estar curtido. Não coloque o adubo de cara na planta, que não vai dar certo para você, tá? Que ele pode ser que mate a sua planta. Gente, você que está assistindo esse vídeo, se você aprendeu algo até agora com ele, se ele está sendo importante para você, não esqueça de compartilhar esse vídeo, de marcar alguém, de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho, para toda vez que eu postar um vídeo repleto de informações como esse, você possa ser notificado, tá? Então, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, tá? Compartilha ele, marca, salva ele para ficar guardado para você ver depois. Mas interage por YouTube, Facebook, Instagram, entender que você quer receber meu conteúdo, você continuar recebendo ele, você tem que fazer uma dessas 3 coisas, tá? Então compartilha, comenta, marca alguém aqui e para que a plataforma possa enviar para mais pessoas. Então é dessa forma que você vai adubar aí, né? Vai fazer a adubação nas suas frutíferas, nas suas hortas em vasos, de forma eficiente para que ela dê muitos frutos. Isso diferencia quem tem uma frutífera com fruto e quem não tem. Pode ter certeza, se você está com a frutífera em um vaso e não está dando frutos ou está dando pouco fruto, é porque não está sendo adubada. E faça essa pergunta para si mesmo. Quando foi a última vez que eu adubei a planta e foi uma adubação eficiente, que não seja jogar lixo no vaso? Então, muito obrigado por ter assistido até agora. Fiquem todos com Deus e até a próxima Terapia com Plantas. Valeu!